Graça e paz a todos. Vamos dar início ao nosso culto de doutrina. Santo Eterno Deus, Pai bendito, Deus querido, te rendemos de graça, Senhor, por mais uma rica oportunidade de estarmos aqui em união, Pai, com um só propósito, que é aprender a Tua palavra, escutar a palavra do Senhor, sentir a Tua voz, sentir a Tua presença aqui neste lugar, Pai. Usa a nossa pastora que vai trazer o estudo dessa noite. Te agradeço pela vida de cada um que está aqui presente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar um hino do canto cristão. Deixa eu ver. Sugestões? Vamos louvar o hino de número 171. Amém? Eu pensei que era Pronto, venha me ajudar aqui, Adeval. Diácono Adeval vai vir louvar conosco. Amém. Pegue outro para a gente cantar. Glória a Deus. Pai do Senhor. Vamos cantar, né, irmãos? Amém. Amém. Aviva-nos, Senhor, ó, dai-nos teu poder de santidade, fé e amor. Reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, és nossa petição. Ateia o fogo do altos céus em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, fazem-nos fruir as ricas bênçãos divinas, primícia do porvir. Aviva-nos, Senhor, és nossa petição. Ateia o fogo do altos céus em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça, abnegação, a bem do pecador. Aviva-nos, Senhor, é nossa petição. Ateia o fogo do altos céus em cada coração. Amém? Vamos louvar o 375. Porque foi isso mesmo. 375. Glória a Deus. Louvado Aleluia. seja o nome do Senhor, né, irmãos?
Vamos louvar o hino 375. Segurança. Jesus é a nossa segurança. Amém? Amém. Glória a Deus. Toda glória é para Ele. Todo louvor é para Ele. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração e de todo louvor. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Amém? Vamos louvar. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Só por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, eco das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia, glória a Deus, amém? Vou chamar a irmã Geisiane para trazer algo da parte de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia no Salmo 23. Bem conhecido, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia na minha vida e na sua vida. Salmo 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparam a mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente
porque a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Glória a Deus. Eu agradeço desde já a oportunidade que cada um de nós possa meditar nessa palavra nessa noite. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar. Eu oro. A graça e paz do Senhor. Amém. Convido a todos a ficar de pé. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa noite, por esse privilégio que nós temos de estar aqui diante do Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, nós estamos na tua presença santa e maravilhosa. Queremos te agradecer por essa noite. É noite, Senhor, de estarmos diante de Ti, agradecendo tudo que Tu tem feito no decorrer do nosso dia. Dia que nós passamos na Tua presença, uns orando, outros meditando na Tua palavra, outros trabalhando. Mas, Senhor, foi um dia que Tu nos concedesse. Senhor, em meio à chuva, em meio a tantas coisas, mas nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E até aqui o Senhor continuará nos ajudando e nos socorrendo e nos livrando. Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor e apresentamos diante de ti a equipe de louvor querigma. Vai louvar o teu nome e agradecer a ti por meio dos louvores, Senhor, porque nós sabemos que no meio do louvor, cada louvor que já foi entoado, tu habitas. E nós queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O ministério de louvor saúda a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Ei, glória a Deus. Amém. Meu coração acorda De amor, porque meu Deus, é o Deus de amor. amor, minha alma está repleta De paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, aleluia, aleluia,
confio. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chega a escurecer e o céu mudar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chega a escurecer e o céu mudar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar? Posso confiar. Posso confiar. Lá no céu, isso vai me dar. Se o sol chega a escurecer, eu só vou dar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. A ti, Senhor, a ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Oh, meu Deus, só em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Ó Deus meu, só em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Hoje é tempo de louvar-te. Em nós agora habita teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Tua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar.
O tempo de cantar chegou. 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 E ele vem saltando pelos montes. E ele vem Saltando pelos montes. Os seus cabelos São brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos A fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. ele vem E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos Os teus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos Os teus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra está com a pastora para recolher dízimos e ofertas. Mais uma vez a graça e paz a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Malaquias, capítulo 3. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 diz assim a palavra do nosso Deus: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Nesse momento, os irmãos estão com a oportunidade de ofertar e dizimar. E a equipe de louvor vai louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E
muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar Apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia, glória a Deus, agradecemos a oportunidade, a palavra está com a pastora. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Miqueias, capítulo 6, né? Estamos pertinho de terminar mais uma jornada de desafio que o Senhor nos colocou. Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Convido a todos a ficar de pé. Do versículo 3 ao versículo 6. Miqueias, capítulo 6, do versículo 3 ao 6. Ó povo meu, que tenho feito e em que te enfadei? Testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão. Te remi e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sintim até Gigal, para que conheça a justiça do Senhor, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Virei perante ele com holocausto, com bezerro de 1 ano. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Senhor, nós estamos na tua presença diante do teu altar,
Estamos alegres. Alegres porque nós sabemos que tu estás neste lugar. Sabemos que tu és engrandecemos o teu nome, pois tu és aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração e gratidão partindo do nosso coração, dizendo: Senhor, vai agora no meio dos necessitados, dos carentes, Senhor. Vai falando a tua palavra, porque ela é fiel, ela é verdadeira e ela é transformadora. Nos ensina a cada dia a vivermos em comunhão contigo, em fidelidade e santidade, com o teu reino, com o teu propósito e o teu querer. Abençoa todos que estão aqui presentes, aqueles que estão na live nos acompanhando. Dirige cada vida segundo a tua graça e a tua infinita misericórdia, o teu poder sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos estudando o livro de Miqueias e nós estamos hoje no capítulo 6. E no capítulo 6 tem uma temática, não sei se nos dos irmãos também tem. Diz assim, no meu tem um texto dizendo assim: a contenda do Senhor com o seu povo, a maldade de Israel, Deus não terá compaixão. É a temática da minha Bíblia, né, na versão que eu estou. Diz assim, vou até olhar a versão que é Almeida Corrigida. A minha é Almeida Corrigida, então ela está nessa linguagem. Então, o que é que acontece? No versículo 1 e no versículo 2, o Senhor convoca o seu povo para uma causa. E ele diz: defenda a sua causa, que é na nova versão internacional. E o Senhor, que é o juiz, o Senhor pede ao povo que eles estão sendo acusados, que eles defendam a sua causa. Nós sabemos que quando alguém é acusado de alguma coisa, tem que se comparecer diante da justiça com o advogado e defender aquilo que fez, dizendo se é culpado, mas vai alegar o quê? Vai se alegar que é inocente. Então Deus está dizendo ao povo: olha, compareçam diante de mim e vocês estão sendo acusados. Então vocês compareçam diante dos montes, diante dos outeiros, diante de vocês estiverem, diante de testemunha, diante de todos que vocês puderem, vocês compareçam, porque vocês têm uma aliança comigo. Lembre-se do seguinte, lembre do que eu fiz com vocês. Eu mandei quem? Eu mandei Moisés, eu mandei Arão e eu mandei Miriam. Eu mandei os meus servos. E vocês permanecem do mesmo jeito. Então, procurem lembrar, no meio de vocês, da aliança que eu fiz com o meu povo. Aí nós vamos ver em Deuteronômio, capítulo 4, e o versículo 26. 4, 26. Deuteronômio 4, 26. Hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual passado do Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos. Então Deus apresenta ao povo que ele tem uma aliança com esse povo. E se eles não obedecerem, o que é que o Senhor vai fazer? Ele diz que vai destruir. A ameaça que o Senhor diz: eu estou ameaçando vocês por causa da situação que vocês estão vivendo. Ainda tem Deuteronômio 32 e o versículo 1. Deuteronômio 32, 1. 32, 1.
Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Inclinais os ouvidos para onde? Para o céu. É a mesma coisa de Deus dizer assim, incline os ouvidos para mim. Porque quem vai falar do céu? Quem é que habita no céu? É Deus. Então, pois é, inclinai os vossos ouvidos. Então, é Deus falando. Entendeu o que eu estou dizendo? É Deus falando. Entendeu? Para dar ouvido o que Deus está falando. Então, mas ele está dizendo, incline os ouvidos. O céu vai falar. O céu vai falar para mim e para você. Deus vai falar para mim e para você. Então, é o testemunho da palavra dizendo como Deus trabalhou no meio do seu povo no passado. E em Miqueias está trazendo a memória ou a lembrança do povo que Deus fez coisas grandes e o que o povo não podia esquecer. E Deus entraria em juízo se o povo não ficasse em silêncio diante da situação. Por quê? Porque eles estavam vivendo na situação de pecado. E Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. Então o Senhor não quer que o homem permaneça no pecado. Deus quer livrar o seu povo. Então o Senhor está, a palavra diz que Deus estava com contenda com o seu povo. Era Deus reclamando, chamando a atenção do povo. Observe, presta atenção, vejam como vocês devem viver. Vocês têm que manter na minha presença. Por quê? Porque se vocês permanecerem no pecado, não tem condições de você permanecer na minha presença, não. Aí nós vamos ver, no versículo 3, ele chama o povo e chama a atenção do povo. E ele diz assim, que tenho feito? Que te tenho feito? De forma alguma o Senhor se comportou mal contra o seu povo. O Senhor questiona o povo dizendo, o que foi que eu fiz com vocês? Qual é a maldade que eu fiz no meio de vocês? Quando foi que eu abandonei vocês? Aí ele faz, ó povo meu, no versículo 3, que te tenho feito? Em que te enfadei? Testificai contra mim? Diga alguma coisa contra mim. O que é que vocês têm contra mim? Diga. Fale o que vocês têm contra mim. Aí nós vamos ver Jeremias 2:5. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para que de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Então, o Senhor, em Jeremias, questiona e diz assim, o que aconteceu com o pai de vocês? Para que o pai de vocês se afastasse de mim e andasse segundo os desígnios dele mesmo. O que foi que eu fiz? Deus questiona o povo, agora vai andar no meio da idolatria. O povo agora estava no meio da idolatria. E o Senhor questiona o povo em Miqueias também. Deus está perguntando, e o que foi que eu te fiz? O que é que eu tenho feito? Onde foi que eu te enfadei? Deixei vocês cansados. Onde foi? Depois ele diz, testifique contra mim. A mesma coisa ele faz a pergunta em Jeremias. Ele diz, cadê? O que é que eles têm para testificar contra mim? O que é que eles têm a dizer contra mim? Então, o Senhor questiona. Depois, o Senhor faz um resumo de suas grandes demonstrações de misericórdia. O versículo 4 e o versículo 5 é Deus mostrando a sua misericórdia para com Israel, incluindo quando eles estavam no êxodo, lá no Egito, quando o Senhor libertou Israel dos males de Balaque e de Balaão, que tinha um planejamento. Ele diz assim, no versículo 5, povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe,
e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beó, desde Sitim até Gigal, para que conheça a justiça do Senhor. Ele está dizendo, olha, veja o que Balaque planejou. O que foi que ele planejou? Planejou que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Só que quando Balaão ia amaldiçoar, Deus dizia, você não pode amaldiçoar o meu povo, não. Balaão estava lá no alto. Você vai ter que abençoar o meu povo. Por quê? A palavra diz que sobre nossas vidas não vale encantamento. Sobre a nossa vida está a bênção do Senhor. Então o Senhor também dizia ali com Balaão que sobre a vida daquele povo não valia encantamento. Abençoou. Deus já tinha abençoado o povo. Então Balaão não podia amaldiçoar. Aí o povo tem medo de maldição, o povo tem aí feito muita coisa. Ai, eu tenho uma hora quebrando uma maldição. A palavra diz que sobre a nossa vida não vale encantamento, não vale maldição, não. Então muitas vezes a gente fica preocupado. E os encantados, e as coisas encantadas, irmã? Não existe preocupação com nada disso, não. O Senhor já falou. E quando o Senhor fala, está falado. E é assunto encerrado. Então, tudo que eles tinham planejado, o Senhor disse, lembra do que eles planejaram, mas o que eles planejaram não valeu. Veja em Números 22, 24. Já leu? Números 22, 24. Números 22, 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas. Haverá um muro de um e outro lado. É o que aconteceu, essa história, entre o capítulo 22 e entre o capítulo 24, é para ler o capítulo 22 até o 24, por isso que eu não coloquei, é a história, o fato que aconteceu de Balaque e Balaão, a história todinha. Então, eu não coloquei para você ler, porque eram os 3 capítulos. Por isso que não estava na sua lista, porque a história todinha do que aconteceu quando Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus no planejamento dele. Aí ele não pôde amaldiçoar. Então, do capítulo 6, o versículo 6 ao 7, essa expressão de Deus dizendo assim, virei perante ele, significa aproximar-se em verdadeira adoração. Aí ele diz, holocausto com bezerros de 1 ano, ele faz uma expressão aqui, ele faz a pergunta. Né? Foi quando ele perguntou, no final do versículo 6, ele diz, virei perante ele com holocausto com bezerros de 1 ano. Né? A oferta, você vem com bezerro de 1 ano, por quê? Porque essas ofertas já estava escrito no Antigo Testamento, já estava escrito na lei, já estava escrito na palavra. E como eles deveriam fazer as suas ofertas de acordo com as condições financeiras de cada um. Que tinha pessoas que não tinham condições de dar um animal de grande porte, tinha pessoas que só podia dar uma rolinha, um passarinho, a pomba, essas coisas. E tinha pessoas que poderiam dar, sim, um animal mais pesadinho, um animal mais carinho, tinha aquelas ofertas. Então, tinha a oferta que era colocada. Então, o Senhor faz a pergunta, vocês trazem diante desses, esse animal, e vocês trazem o bezerro de 1 ano. Por quê, irmãos? Porque eles estavam oferecendo os seus sacrifícios a quem? Aos deuses.
Eles estavam oferecendo aos deuses. Mas Levítico vai falar claramente para nós como deveria ser os sacrifícios. Então nós vamos ver Levítico, capítulo 1, versículo 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja feito perante o Senhor. Se sua oferta for o quê? Um gado. O que é um gado? Um boi no nosso tempo, né? Se for um boi, se você vai dar um boi, veja, irmão, quem é que pode dar hoje no que nós estamos vivendo, comprar um boi inteiro, pega lá, sem mancha, macho, né? Macho, e chega lá e diz aqui, é para o Senhor, né? Tem que não poderia ter nenhuma mancha. Sabe o que é nenhuma deficiência? Nenhuma deficiência. Tinha que ser perfeito para se colocar diante do altar do Senhor. E tinha que ser macho. É bem clara a palavra. Depois vamos ver também Levítico, capítulo 9, o versículo 3, que vai confirmar a palavra. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para a oferta do pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de um ano sem defeito, como holocausto. Irmãos, o bode, para que era o bode? Oferecia para oferta de pecado. Aí também diz que o cordeiro ou o carneiro, a ovelha, também era com quanto tempo? 1 ano. Bezerro, tudo, cordeiro, tudo para oferecer com 1 ano. 1 ano. Bode, pecado. A oferta pacífica era o quê? Pacífica. Irmão, você sabe que o pecado... Olhe, sabe o que era que acontecia? A oferta pacífica era para cobrir o pecado. Pacificar. Só quem tirou o pecado... Jesus. Quando João viu, disse logo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso era feito. Aí o diácono Anderson lembrou: quem é que recebia essas ofertas? O sacerdote era quem recebia. Ia para a mão do sacerdote. Quem eram os auxiliares do sacerdote? Deus, foi preciso que veio o Cordeiro de Deus para poder tirar o pecado interno. Escondia. Botava um tipo de um pano assim, escondendo. Ficava ali escondido. Não ficava purificado, realmente purificado, como nos nossos dias hoje, que o Cordeiro de Deus veio de uma vez para sempre. E lá não era diferente. Era uma oferta pacífica para amenizar por um tempo. Maior na frente. Agora imagine nos nossos dias hoje, se a gente tivesse que oferecer um animal lá. Não, mas nós teríamos, vamos fazer uma comparação agora, que nós teríamos que oferecer. Como era que estava a situação dos sacerdotes, de tanto sacrifício, tanto sangue sendo derramado? Vocês já imaginaram? Era muita carne, irmão, era muito animal sendo sacrificado por causa do pecado. O pecado era muito grande. Lembrando que quem ajudava os sacerdotes já eram os levitas, que já estavam ajudando os sacerdotes.
E lembrando que os levitas, para ajudar, eles tinham que passar quantos anos? 5 anos de experiência fazendo seminário. No meu tempo era 5 anos de seminário, né? Então, estava ali aprendendo o ofício para poder exercer. Então, eles tinham que estar preparados para fazer aquele ritual todinho. E quem ensina é o livro dos levitas, Levíticos. É o livro que está falando sobre as ofertas que acontecia. Então, vamos ver o que é que diz o versículo 7. O versículo 7 diz assim: agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros? É uma pergunta. De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Era a questão. E agora? Como é que nós vamos oferecer? Como é que nós vamos fazer? Aí o Senhor, vocês vão oferecer milhares de carneiros? A pergunta é, eu vou oferecer? Como é que nós vamos oferecer? Graças a Deus que nos nossos dias nós não precisamos mais. Aí ele diz, era o pecado que acontecia na alma. Por quê? Tinha as correntes teológicas que achavam que o pecado era só no corpo. Não existia o pecado na alma. Porque tem aquele dicótomo e o tricótomo, né? O seminarista João Lucas já passou por isso aí da caverna e sabe o quanto é difícil a gente tomar a decisão, se a gente é dicótomo ou se é tricótomo. O que é isso, pastora? Se o homem é feito de corpo, alma e espírito. Aí tem um que diz que é só corpo e alma. Aí o espírito é a mesma coisa de alma. Aí a gente fica meio assim perdido lá no seminário, na caverna. Aí depois a gente se acha, aí uns fica só dicotomia e outros fica tricotomia. Então, o que é que eles achavam? Que o pecado antes era só no corpo, irmão. E com o pecado no corpo, a pessoa ia para o céu. Porque quem ia para o céu era a alma. Lembra que o corpo fica aqui na terra? Quando leva lá e bota no buraco, fica lá o corpo. E a alma se apresenta a Deus. Então, ia todo mundo morar no céu. Mas não é assim. Não é assim. Então, tem aquelas correntes teológicas, estudiosas, que diziam, não, todo mundo vai morar no céu, porque fica o corpo aqui e a alma só para Deus. Aí era muito fácil, né? Uns obedeciam, iam morrer, iam morar no céu, e os que não obedecem, morrendo e morando no céu. Não é assim. Aqui é o teste de perseverança, de obediência. Aqui é onde a gente começa a obedecer e lá a gente permanece na obediência. Se não tiver isso, nós não vamos chegar do outro lado, não. Então, nós vamos ver que existia na lei, que a lei tinha uma exigência que quem pecasse ou quem errasse tinha que chegar para Deus e agradar a Deus com o seu sacrifício. Tinha que agradar a Deus. E Deus, para mostrar ao homem, mandou o seu sacrifício, que foi o quê? O seu próprio filho. Deus fez diferente. O homem oferecia o carneiro, oferecia um bode, oferecia um animal, um gado, mas Deus mandou o seu filho para mudar a história do homem, né? A nossa história. Então, cada um poderia fazer uma oferta. Aí Miqueias faz uma coisa muito interessante. Ele disse assim, que o homem poderia ofertar o quê? O seu primogênito. Aí no texto diz, no capítulo 7, leia isso. Se Miqueias não faz como a gramática diz, o português diz, né? A hiperbole. Quem lembra do que é hiperbole? Quem foi para a aula de português? Hiperbole, ele faz uma figura de linguagem muito forte,
ele diz assim, não tem jeito de dizer assim, eu estou morrendo de sede. Está morrendo mesmo a pessoa? Morrendo não está, não. Tem dois ali dizendo, estou morrendo de fome. Não estou morrendo de fome, não. Vocês estão morrendo de fome, não, é? Está morrendo de sede. Então, está batendo com a nossa conversa, o nosso diálogo em casa, debatendo isso. Então, assim, quando a palavra nos diz que darei o meu primogênito pela minha transgressão, é uma hiperbole que ele está fazendo. Ele está fazendo um exemplo de comparação. Você diz assim, eu vou morrer de rir. Você vai morrer? Não. É a mesma coisa que ele está dizendo, que vai dar o filho pela transgressão dele. Mas quem era que ia dar o filho? Deus. Deus iria dar o seu único filho pela sua infinita graça e misericórdia. Então ele fez justamente isso. Ele disse, por um acaso eu vou morrer de sede, uma comparação assim, eu vou morrer de fome, eu vou morrer de rir, outras expressões que a gente usa, mas ele fez isso para chamar a atenção do povo naquela época. Ele queria enfatizar a necessidade do povo ter uma atitude correta, verdadeira, de adoração a Deus. Quando ele fez isso, era isso que ele estava chamando a atenção, para que o povo pudessem procurar uma forma de agradar a Deus. Agradar a Deus de todo o coração. Então, a ideia de Miqueias era colocar o povo diante do Senhor e dizendo, gente, preste atenção, veja o que foi que vocês aprenderam dos pais de vocês, qual foi o ensinamento. Os meus irmãos aprenderam o que do meu pai? A palavra. Quem chegou próximo do pastor Eloy aprendeu o quê? A palavra. Não permanece se não quiser. Mas o ensinamento foi feito. Então quem chega aqui aprende o quê? A palavra. É a palavra. Não saio da palavra. Por quê? Porque, irmão, se nós estivermos dentro da palavra, pode vir o que vier. Então ele mostra que veio os sacrifícios e os sacrifícios não estavam resolvendo. E nós vamos ver em outros versículos da Bíblia. Vamos ver Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Vai ser uma leitura um pouquinho longa. E Gênesis, capítulo 4, do 1 ao 8. Coabitou um homem com Eva, o homem, né? Adão. Amém. Amém. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo de que Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então disse-lhe o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procedeste bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procedeste mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre
dominá-lo. Disse Caim a Abel, a seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Irmão, nós vimos que a leitura foi longa. E devido à necessidade de que era necessário agradar a Deus. O que aconteceu? Caim cuidava da terra. Tinha os frutos da terra. Abel, ele cuidava dos animais. Só que ambos sentiram no coração o desejo de fazer uma oferta a Deus. Qual foi a oferta de Caim? Caim pegou dos frutos da terra e colocou diante do altar e ofereceu ao Senhor. Aí, o que aconteceu? Abel, segundo a palavra diz, ele escolheu o melhor, os primeiros. Caim não tinha condições de saber quais eram os primeiros frutos, quais eram os frutos que eram melhor. Né? Qual era o melhor que tinha? Tinha. Mas tinha uma diferença. Não só foi os frutos. Por mais que ele tivesse pego os primeiros e tivesse colocado lá, mas era o coração diante de Deus. O quebrantamento diante de Deus. Como foi esse coração quebrantado? Porque é justamente o que a palavra diz. Uma ideia de agradar a Deus. Agradar a Deus da forma de sacrificar. Colocar é um sacrifício. Eu estou fazendo isso daqui porque eu quero fazer para meu Senhor. Lembra da viúva pobre? Ela colocou a única oferta que ela tinha. Eu vou colocar aqui no gasofilácio. Veio lá aquele que tinha dinheiro e colocou. Aí Jesus perguntou aos discípulos: e agora? Quem foi que Deus se agradou mais? De qual foi a oferta? Aí a palavra diz que Caim ficou com o semblante caído. Triste. Porque ele viu que a oferta do irmão dele tinha agradado a Deus. E a dele não. E Deus vai conversar com Caim. Deus conversa com Caim. Caim poderia ter dito: Deus, olha, eu vou dizer qual é a minha tristeza. É que eu fiz tudo isso para te agradar. Ele poderia ter sido sincero, aberto com Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente diz o que a gente sente. Mas ele não disse. Ele ficou calado. E a palavra diz que o semblante dele permaneceu do mesmo jeito. Deus procurou Caim. Deus procurou conversar com Caim. Justamente pode ter sido esse caso, né? Que um sentiu o desejo e o outro viu. Tá bom, bora lá, vamos lá, né? E ficou triste. O problema de família, né? Um caso de família, um caso de família. O primeiro caso de família que a gente vê na terra, logo na primeira família, o primeiro caso de família. Aí ele colocou no coração, tirou a vida do irmão e Deus diz: Caim, onde está Abel? Ele, por acaso, eu sou tutor do meu irmão, eu sou responsável pelo meu irmão. Porque, olha, o sangue dele está clamando a mim, clamando por justiça. E Deus puniu Caim. Era a primeira família, irmã. Tinha tudo para dar certo. É como disse aí a palavra, tudo para dar certo. Mas vem um adversário e procura atrapalhar. Aí no versículo 8 do capítulo 6, ele te declarou: ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, ame
a beneficência. Você ame a beneficência. Quando tu chega lá e diz, olha, está na palavra. Não é? Aí a diaconisa Teresa vai chegar lá e vai dizer, olha, está na Bíblia lá, em Miqueias, ame a beneficência. Agora ande tu humildemente com teu Deus. Ele faz uma pergunta, você tem que praticar a beneficência e andar humildemente. É o que a palavra diz. Aí nós vimos que a palavra, ela pede para que se coloque em prática tudo que é verdadeiro. Que quando buscar a Deus, se busque de verdade. Que quando coloque uma adoração, coloque uma adoração de verdade. Que o povo de Deus pratique a justiça. Aí nós estávamos dizendo aqui agora, né, que os louvores hoje, parece que o João Lucas nasceu no mesmo tempo que eu, na fé. Eu nasci na fé, está com 37 anos, ele está com 25. Que nasceu, né? Então não tem como ele nascer na fé comigo há 37 anos atrás. Então os hinos que ele cantou é tudo do tempo que eu aceitei Jesus hoje. Puxou os poporri, tudinho. A gente chamava até corinho. Vamos tirar um corinho. Aí eu puxava o corinho. Então, eram os hinos tudo da presbiteriana. Aí hoje a batisteriana cantou. Né? A batisteriana. Aí voltando no tempo, era os hinos que a gente cantava, irmão. Chorava com esses hinos. Um louvor que mexia com o nosso coração, com a verdadeira adoração a Deus. Então ele diz, ame a beneficência. Quando a irmã da beneficência bater na sua porta, mandar uma mensagem no zap, que hoje é o zap que gira. Quem pode ajudar? Bota lá o dedo, eu. Mas não só bota o amarelinho não, bota mais outras coisas. Que o povo... e pelo menos responda, né? Responda, eu tenho, passe na minha casa. Que ela ainda pergunta, posso passar na sua casa? Humildemente, né? Posso passar na sua casa. Aí a palavra diz, ajude, né? Ajude a beneficência humildemente. Por quê? A maioria das pessoas estava violando essas coisas, porque ele só queria para si. Ele não queria dividir com os outros. E tem os outros que necessitam, irmão. Muitas vezes a gente tem que saber de uma coisa. A gente tem uma comida melhorzinha, mas o nosso vizinho nem o ovo tem para comer. Está precisando, o nosso vizinho está precisando, e a gente não sabe. A gente pensa que ele está comendo muito bem. Sabe, eu digo assim, quando eu quero mexer com meu neto, eu digo assim, você vai comer hoje cuscuz com ovo. Ele grita logo, quero não. Eu não como ovo não. Não. Ele é neto do diácono Adeval, não come ovo. Ovo com mais nada. Ovo com mais nada, irmão. Eu gosto do amarelinho com ovo, ovo com pão, ovo, né? Né? Mas ele, quando eu quero mexer com ele, eu digo logo, sua janta hoje é ovo. Ele fica gritando, ovo com macarrão, com arroz, com cuscuz, com macaxeira. Ovo não, eu como outro, mas o ovo eu não quero. O avô diz a mesma coisa, não é? O ovinho com cuscuz, o ovinho com macaxeira. Com batata. Entendeu? Entendeu? O bife dele ele não quer. O bife do oião ele não quer. Aí o menino é do mesmo jeito. Então assim, quando passar, ajude. Estamos precisando. Tem gente que não tem nenhum ovo. A carninha vermelha. Agora a carninha vermelha ele gosta, viu? Você é esse aí, né? Diácono Adeval. Ele faz logo, eu quero. Carninha vermelha. Faça minha carne vermelha que tá bom demais. Ele diz logo, 4 anos. Minha carninha vermelha.
É. Aí assim a gente vê, né, irmã? Aí ele diz assim, nós estamos aqui para fazer a diferença. Então, pratique a justiça. Se você praticar a justiça, você vai amar a beneficência quando passar na sua porta. Você vai amar a beneficência quando passar nos grupos lá. Vai lá, Geise, no grupo. Diaconisa Tereza nos grupos pedindo, né? A beneficência, então vai amar. Ah, eu vou levar sim, estou levando. Já está aqui no carro, já estou indo para a igreja, já estou levando. Então, era a característica do povo, era que não queria ajudar. Queria o melhor para si. Então, a palavra de Deus na Bíblia nos ensina que a verdadeira adoração é justamente a gente cumprir com aquilo que a palavra está nos ensinando. A gente temos que usar de misericórdia para com as pessoas. Nós não temos que usar os nossos próprios interesses, não. Porque muita gente, primeiro, quer ser amigo de alguém porque tem interesse em alguma coisa que aquela pessoa tem. Não, nós devemos demonstrar amor. Nós devemos demonstrar, segundo Miqueias, capítulo 3, versículo 11, a humildade para com as pessoas. Também ter Deus em primeiro lugar da nossa vida. Saber que o Senhor é quem dá força para cada um de nós e capacidade para a gente exercer o ministério que Ele colocou em nossas mãos. Mas o ministério que Deus coloca em nossas mãos é Ele que dá capacidade para mim e para você exercer, para nós termos uma vida cristã. Aí no versículo 9, ele diz assim: a voz do Senhor clama a cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouvi a vara que ordenou. A vara é uma imagem messiânica, né? Está falando sobre algo que representa o Senhor Jesus. E é possível que esse versículo esteja baseado no Salmo 2 e o versículo 9. Aí depois o versículo 11 e o versículo 12. Como a vara de ferro, as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai ao filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de um pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então nós vimos aí que, segundo o estudo, está representando justamente essa vara que vai fazer com que possamos ir para o Senhor e buscar no Senhor o nosso refúgio. Aí do versículo 10 ao 15, o povo de Judá estava abusando dos outros com falsas medidas, com violências, com mentiras. E essas práticas há muito foram removidas da verdadeira adoração descrita no versículo 8. A adoração que estava sendo oferecida, embora obedecesse o modelo da lei, não procedia de verdadeiras atitudes bíblicas e parte ou misericórdia. Não estava acontecendo. Então, no versículo 16, a história espiritual do reino. Porque ele manda observar os estatutos. Ele manda observar os estatutos. E ele manda o reino do norte. Porque o reino do norte chegou ao nível mais baixo nos governos de Onri e Acabe. Nós já estudamos quem foi Acabe, né? Quem foi Acabe? O rei Acabe. Quem foi a esposa de Acabe?
Jezabel, né? Nós estudamos tudo isso, então nós já sabemos. E quanto Jeroboão I, nós também aprendemos, estudamos. Ele tinha associado a adoração a Deus, a naturezas e os ritos sexuais da adoração, a sua, vamos dizer, a Baal. Vamos ver 1 Reis, capítulo 12. Foi esse que eu botei? Não botei, então deixa eu ver se eu botei 1 Reis 16 também não. Não, porque eu sabia que a hora já tinha ido, olha lá. A hora foi, então nós não vamos ler. Então, a adoração. Então, Acabe, sua esposa Jezabel, em casamento arranjado com Onri, lembra que aqui fala sobre Onri, promoviam por essas razões e despeito da presença do templo. Deus estava para levar o seu povo à vergonha total. Então, a palavra diz, no versículo 16, porque se observa os estatutos de Onri e toda a obra da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação e dos seus habitantes um assobio. Assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Deus está dizendo, eu vou trazer punição, porque o povo vai chegar a uma vergonha total por causa da desobediência. Que o Senhor continue nos abençoando e me dando sabedoria para trazer essa palavra segundo os seus ensinamentos. Vamos para a unção. Ei. Ei. Aleluia. Glória a Deus. Ei. Ei. Eu não tenho 25 anos, tenho 125 anos. É o Drácula. Poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus. Ele salva, Ele cura, poderoso é o nosso Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar.
Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, foi de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser, as minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos dizer a você na live que compartilhe esse culto no Facebook. Depois você pode ir no YouTube, lá no canal Igreja Batista Evangelizadora em Curado 4. E também se ativar as notificações, se inscrever lá, né? E compartilhar também. Deus te abençoe. Nós vamos orar, encerrando nosso culto nessa noite. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse privilégio que nós estamos diante de ti. Agradecemos pela tua palavra, Senhor. Ela é fortalecimento, ela é alimento, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é transformadora, ela fala aos nossos corações. Nós te bendizemos por tudo e agradecemos a ti. Pedimos, leva-nos em paz para os nossos lares. Senhor, também a unção, cada um que colocou o óleo da unção. Meu Deus, uns estão precisando de cura. Seja em qualquer órgão, Senhor, nós apresentamos. Se é na mente, nós apresentamos diante de ti, diante do teu altar. Vai direcionando as nossas vidas, segundo a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhado na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz. Amém.